aqui? Alô? Vocês me ouvem? Alô? Alô? Ok, parece que dá para ouvir, não é? Muito, muito bom. Nós vamos nos achegando ao final desta série. Eu fui muito abençoado através dela quando nós falamos sobre a volta de Jesus. Hoje é o estudo número 18, eu acho que nós nem vamos chegar no 20. Tenho a impressão, conforme as coisas forem hoje, que talvez a gente vá no domingo que vem encerrar, ou eventualmente, como hoje é um dia que vamos celebrar a ceia do Senhor, a mensagem deve ser encurtada, nesse caso nós terminaremos na mensagem número 20. Nosso dia de encontro com Deus, nós não sabemos quando será, verdade? No que diz respeito àqueles que vão se encontrar com Deus quando Ele vier na sua segunda vinda, o Senhor Jesus, Ele deixou muito claro, não há ninguém que sabe daquele dia. Outros partirão antes de Jesus voltar, partirão de morte natural, e nenhum grupo e nem outro sabe quando irão, verdade ou não? Alguém pode dizer, não, eu sei o dia da minha morte, eu sei exatamente o dia e a hora. Nós sabemos que isso não é verdade. Bem, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a suma importância de estarmos preparados para o nosso encontro com Ele. 2/3 da mensagem, que chamamos de sermão profético, longo texto em Mateus, é o nosso favorito das 3 descrições, Mateus, Marcos e Lucas. 2/3 do tempo, Jesus descreve dá algumas informações factuais sobre a sua vinda, e em 1/3 dos versículos, os outros 2/3, quase 70% dos versículos, a insistência de Jesus é algo assim que a mim me impressiona. Ele deve estar querendo dizer algo muito sério quando ele diz: preparem-se, estejam vigilantes, trabalhem com dedicação e honestidade, com a consciência de que nosso trabalho é para Deus e não para os homens. São ilustrações que ele usou na vigilância, da ilustração do dilúvio, do ladrão que, se chegasse numa hora prevista, que o dono da casa estaria pronto. Ele diz: confie na graça de Jesus, que cria em nós o desejo e nos dá o poder de realizar a sua vontade. A parábola das 10 virgens. Desenvolvam os dons que Deus nos deu. A ilustração é a parábola dos talentos. E finalmente ele termina o sermão dizendo que nós temos que viver atentos à necessidade dos crentes e outras pessoas que Deus colocou ao nosso redor, e dá como ilustração então alguma informação sobre o juízo final e a parábola da ovelha e dos bodes. Tudo isso nós já passamos e vimos com insistência, eu creio, com a devida explicação quando se fez necessário. Alguns mistérios permanecem, porque a palavra de Deus é tão alta, é tão maior do que a nossa compreensão, e nós contamos com o Espírito Santo que nos revele algumas coisas, e assim nós vamos vivendo na sua fidelidade. Bem, essa semana eu com o pastor Jonas, e nós fomos enriquecidos com uma experiência. Uma pessoa que já tem estado conosco há bastante tempo, acho que são 8 anos, eu acho que são mais que 8 anos, ela se converteu essa semana, ela recebeu Jesus como seu Salvador. Isso é muito, muito bom. Nós ficamos muito, muito felizes. Eu só estou contando para vocês porque eu tenho a autorização dela, ela me permitiu, eu não vou declinar o nome, mas ela, muito em breve, assim que tiver mais firminha, mais fortinha, ela diz que virá e ela quer ser batizada para dar testemunho da sua conversão. Nós ficamos muito, muito felizes. Mas este fato acontecido nessa semana, eles impõem a necessidade de respondermos uma pergunta: eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Será que isto... Porque, irmãos, de repente você vai visitar uma pessoa que está enferma e as coisas se conduzem de tal maneira que nas suas palavras a gente percebeu que não havia consistência,
para alguém que dissesse: olha, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, algumas pessoas, a maioria que eu tenho conhecido, dizem: eu espero que eu vou para o céu, isso depende de Deus. Já ouviram pessoas que dizem isso? Eu não posso ter certeza, eu não sei de nada, mas Deus sabe, Ele proverá. Eu, às vezes, tenho ouvido: eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca fiz coisas assim, excessivamente más, não faço mal para ninguém, eu trabalho bastante. Eu ouvi da irmã assim, uma esperança de salvação que eu nunca tinha ouvido antes. Ela diz assim: eu espero que eu não sei para onde eu vou, mas eu espero que Deus vá me levar para o céu, porque eu sofri muito na minha vida. Eu falei: mas então você quer dizer que você crê que pessoa que não sofre na vida vai para o inferno? Eu falei: sim, é assim que eu creio. Quem sofre aqui vai para o céu, quem não sofre vai para o inferno. Então nós pedimos: olha, você permite que eu conte para você o que a Bíblia diz a respeito? Sim. Você gostaria de saber? Sim, eu gostaria de saber. Sabe que a Bíblia o que é? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então o que está na Bíblia é o que vai valer de agora em diante, não é verdade? Sim, é verdade. E nós fomos docemente levando esses fatos para essa irmãzinha tão querida, contando para ela que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, contando a ela que todos pecaram, estão destituídos, vazios da glória de Deus, e que Deus, todavia, Ele comprova o seu amor para conosco pelo fato de Ele ter dado Jesus para morrer por nós pecadores, para Ele receber a penalidade do nosso pecado sobre Ele, porque a penalidade do pecado é a morte só aqui? Não, é a morte eterna. Então Jesus, Ele entrou na história, e Ele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados, e Ele então entregou para nós essa vida preciosa como um sacrifício que redime o homem das suas faltas e dos seus pecados. Então ela nos interrompeu e disse: mas isso é uma coisa muito linda. Falei: dentro de mim eu estava assim: onde você andou todo esse tempo que não ouviu? Porque são verdades relativamente repetidas de tempo em tempo, uma vez ao mês pelo menos, na celebração da ceia do Senhor, essas coisas são repetidas. Mas por outro lado, muito felizes nós estávamos, porque a ovelhinha estava se encaminhando para os braços do pastor celestial. Falei: e você gostaria de saber como que você pode receber então este presente de Jesus? Eu quero muito saber. Falei assim: então você tem que pedir socorro para Jesus, porque você é pecadora, e como pecadora você não tem direito. Eu sou mesmo pecador e não tenho direito. Então o que nós vamos fazer? Tem que pedir para Ele. Então a gente vai pedir para Ele, nós vamos pedir socorro para Ele, porque você está numa posição que eu estou numa posição que eu estou indo para o inferno. Olha que bênção! A exposição da tua palavra, diz Provérbios, dá luz e dá sabedoria aos simples. E nós vemos ali raiar a luz do Senhor, verdade? E eu quero, então vamos clamar ao Senhor, eu quero clamar ao Senhor. E ela orou e clamou ao Senhor, e Jesus está no seu coração, palavras dela, e nós temos dado assistência. Agora tem que cuidar, é com um bebezinho que nasce, e para a glória do Senhor, para a minha alegria, tenho ligado para ela diariamente, para saber como ele está. Ela continua bem doentinha, mas aquilo que ela mesma declarou, que se ela partir, ela vai com o Senhor, é uma coisa muito desejável que aconteça na vida de todos nós. A dificuldade é que isso gera, é que nós não temos ideia, e nós temos que pregar a palavra de várias formas, sob vários ângulos. Está aí a Meg envolvida em trazer mensagem de edificação para as mulheres, as mensagens para a família hispana, vem dos vários grupos da igreja. Nós vamos, mas irmão, não existe nada que vá substituir a salvação em Jesus. Não existe. Não, se a pessoa não nasceu de novo,
ela vai morrer com toda a instrução na sua mente, ela vai morrer com toda... sabendo quem foi Noé, sabendo que Matusalém morreu com... ninguém sabe, né? 969 anos de idade, mas isso não me leva para o céu, saber que ele viveu 969 anos, ou saber que a arca, se vocês queriam, quantos pregos tinham na arca? Acho que nenhum, porque no tempo não existia prego, mas seja o que for, essa cultura bíblica, ela é muito boa. Muitas pessoas têm um grande prazer em aprender coisas que a Bíblia diz, aprender histórias da Bíblia, isso é muito bom, mas queridos, se nós não temos o conhecimento, não valorizamos o fato de que somos pecadores, de que o salário do pecado é morte eterna, mas que Deus provou o seu amor para conosco, mandando Jesus para levar os nossos pecados, e agora ele diz, grite por socorro, porque todo o que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Se isso não for uma realidade na sua vida, os anos que você está na igreja, os meses, os dias, ou seja o que for, isso de nada contam, não existe um crédito dado à tua participação. Mas hoje eu fiz, eu ia olhar a lousa para ver qual era o menu, só para usar, né? Hoje eu fiz um frango delicioso, eu vou servir na cantina, eu servi tocando, eu servi cantando, eu servi pregando. Mas queridos, se não existe novo nascimento, tudo é uma perda no final, é tudo uma perda. Quando Jesus voltar, ou quando você partir, você é uma coisa genérica, estaremos perdidos, porque Jesus, em sua manifestação aos homens, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, do mundo, ele é o único caminho, não há outro, não há outra forma de nós irmos ao céu. Eu queria dizer para vocês que eu não vou entrar em debates teológicos, se é arminianismo, se é calvinismo, se é qualquer que seja o ismo. A nossa bênção está em abrirmos a palavra do Senhor e, sem qualquer bandeira partidária no coração, falar o que a palavra do Senhor diz, tá certo? E eu queria dizer para vocês que me impressiona muito o fato de Jesus ter pregado esse sermão, que eu não vou pregar, vou resumir os seus termos aqui. Eu consigo encontrar o sermão estruturado na palavra 7 vezes. São 7 vezes que ele repetiu essa palavra. O número 7 não tem nada a ver com isso, não se deixe iludir por misticismo. 7 vezes repetidos. E a ideia, ela permeia as palavras de Jesus todo instante, todo instante, todo instante. Às vezes ele fala para multidões que não o seguiam, às vezes ele fala para os seus discípulos, mas é tão interessante que Jesus fale nesses termos. Eu vou ler a versão de uma delas, que é a de Marcos. Ele diz assim, chamando para si a multidão com seus discípulos, disse-lhes Jesus, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Em outras apresentações da sua mensagem, Jesus diz, alguém que ame mais as coisas dessa vida, que ame mais pai, mãe, filho, filha, outras coisas, esse não irá comigo. É necessário negar-se a si mesmo e as pessoas para que você tenha o aval de Jesus sobre a sua, necessário eu ter o aval de Jesus sobre a minha salvação. Negue-se a si mesmo, morra para si mesmo, você tome a sua cruz. A cruz é um instrumento de morte, morre-se a cada dia. Os seguidores de Jesus buscam a sua graça para capacitá-los a renovar este propósito, como se nunca tivesse feito antes. Cada dia um dia, cada dia um dia, e nós vamos caminhando. Nascidos de novo, estou falando para servos nascidos de novo, servos e servas
filhos nascidos de novo, e Jesus adiciona essa questão sobre como caminharmos com Ele, caminharmos com Jesus. Se alguém deseja seguir-me e ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, filhas, irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele segue nesse grau. Portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Alguém vai perguntar, e qual é o motivo? Vamos falar seriamente aqui. Qual é o motivo que pode levar alguém aqui, você, eu, que motivo pode levar alguém a amar tão profundamente a Jesus, ao ponto de considerar a si mesmo, as demais pessoas da sua família, pessoas amadas, amigos, e todas as coisas dessa vida, seus planos, seus projetos, olhar para tudo isso como se não tivesse nenhuma importância comparado com Jesus? Não ter nenhuma importância é o seguinte: quando existe um conflito entre Jesus e o objeto, seja ele material ou uma pessoa, amados, Jesus ganha. Ele diz: não, Jesus é o Senhor. A resposta ficou muito clara, eu creio, dessa pergunta. Entenderam a pergunta qual é? O que leva uma pessoa a amar tão profundamente Jesus, que ele diz: eu estou seguindo a Jesus, e isto vai ser provado se eu for submetido a um teste de ter que abrir mão daquilo que eu sou, daquilo que eu planejei, da minha família, do meu dinheiro, da minha propriedade, o que quer que seja. E Jesus será o que vai dar a última palavra a esse respeito. É tremendo isso. Eu não creio assim que é uma resposta, imediata. Que a pessoa pode dizer, levanta a mão, não, eu estou disposto, etc. Eu acho que eu sou posto à prova todos os dias. Todos os dias. Todos aqui, eu imagino que uma boa parte, talvez a maioria, vão se lembrar aquele dia que se chegaram humildemente, lágrimas nos olhos, sinceras lágrimas, coração feliz, aquecido pela presença do Espírito Santo, e disseram: Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida, quero seguir. Verdade não? Muitos fizeram isso, não é verdade? Mas não é verdade que o dia a dia nos testa. Não é verdade que quando você está no trânsito, no metrô, quando você está lidando com as suas coisas no trabalho, é como se você saísse desse planeta abençoado, onde você dedicou a vida para o Senhor, e você vai para um outro contexto cósmico, onde tudo é diferente, onde você não se reconhece. Onde está aquela pessoa que estava lá chorando no altar? Eu não sei. Interessa que eu tenho que levar melhor nisso. Interessa que eu tenho que passar na frente daquele camarada que me fechou. Interessa que eu tenho que arquitetar um plano para me vingar daquele que fez desfeita de mim. Interessa, e assim nós vamos sendo permeados por um outro mundo, por um outro querer, que entra na minha vida, na sua vida, através dessa natureza que nós ainda temos e sempre teremos, a nossa natureza carnal. Então, o que é que leva alguém a ter esta vitória na prática, neste mundo onde nós vivemos? O que leva uma pessoa a dizer: não, eu vou me dedicar, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é menos importante comparado com Jesus? A resposta, eu creio que ficou clara quando nós estudamos Lucas capítulo 7 na semana passada. Aquele episódio entre o fariseu e a mulher pecadora. Todos lembram daquele episódio? Os que não lembram precisam ler em casa, porque o texto é relativamente grande, mas basicamente foi isso. Jesus foi convidado à casa desse homem, à casa desse fariseu, e estava lá jantando, e quando entra na casa uma mulher da rua, uma mulher de má fama, e ela chega e ela se coloca numa posição por trás de Jesus, e ela chora muito aos seus pés, que as lágrimas caíam, molharam os seus pés, e ela teve que enxugá-los com o seu longo cabelo, e ela no fim tira um frasco de um perfume muito caro, e ela unge os pés de Jesus, e ela é duramente julgada, não só ela, mas Jesus também, por aquele o dono daquela casa. Ele olha para esse camarada não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse, ele não permitiria sequer que essa mulher tocasse nele.
porque essa mulher todo mundo sabe da má fama que ela tem. E Jesus, que conhece os corações, ele então chama esse homem para dizer, chama ele em público para dar uma pequena parábola, dizendo: olha, tem alguém que devia 50, põe a unidade que você quiser, $50 para alguém, e alguém que devia $500 para alguém. Agora o credor, que era o mesmo para os dois, ele percebeu que aqueles dois camaradas não iam ter como pagar, e ele, por pura misericórdia, ele diz: olha, não precisa pagar, está tudo bem. Então Jesus diz: digam para mim uma coisa, diga você, Simão, o fariseu, o que é que, qual dos dois você pensa que vai ficar mais grato, vai ficar mais feliz? Fala: o que foi perdoado, 500, que é muito mais. Você falou bem, muito bem. Agora preste atenção, irmãos, não podem deixar isso escapar, porque aqui está a razão dessa mulher ter demonstrado tanto amor por Jesus, tanto amor sacrificial. Ela não ligou para o que iriam pensar sobre ela, poderia sair de lá a socos e pontapés. As pessoas tratavam mulheres como ela dessa maneira. Ela se arriscou em todos os frontes para ela se expor daquela maneira. Ela se deu através daquela dádiva tão cara que ela entregou ali, lavando os pés, ungindo os pés de Jesus. E Jesus fala para Simão: você respondeu bem, você respondeu certo. Agora veja uma coisa, veja essa cena, igreja, veja essa cena. Eu entrei na sua casa, Simão, e você não fez aquilo que é de costume. O que era de costume? Ao entrar na casa de um homem como ele, haveria alguém para lavar os pés de Jesus. Falou: você não me lavou os pés. Talvez tenha lavado de outros, o que tenha contrastado ainda mais com a diferença que ele fazia entre Jesus e os seus outros amigos de farisaísmo. E diz: você não me saudou, você não me beijou, você não me ungiu a cabeça com óleo. Isso tudo, que história é essa, pastor? A pessoa vai na minha casa, ninguém fica lavando o pé da pessoa, ninguém fica ungindo a cabeça, beijar, alguns beijos não, mas isso é um costume muito forte na época. Ou seja, aquele homem não fez o mínimo para demonstrar qualquer forma de carinho por Jesus, nenhum. É assim, ó, Jesus chegou, liguei na semana passada, tocou a porta, vai abrir a porta lá, Júnior, Simãozinho, abre lá. E cachorro latindo, abre lá, você deve ser aquele tal de Jesus. Jesus vai: Jesus, pode entrar, pode sentar ali na mesa. O grau de frieza foi notório, e Jesus usou aquilo para dizer: agora você compare com como essa mulher tem me tratado. Desde que eu entrei, desde que ela entrou na casa, ela não para de lavar meus pés com as suas lágrimas, ainda por cima. Ela ungiu meus pés com perfume. Ela fez tanta coisa. E ouça esse versículo: o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde não há necessidade onde não há necessidade de perdão, pouco amor é revelado. O que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é tão crítico, para mim é tão crítico, para você é tão crítico, que é saber o seguinte: o nosso estado de disposição, o nosso carinho, nosso amor por Jesus, ele está na razão direta, ele vem com a mesma força com que os nossos olhos estão abertos para o fato de que nós somos pecadores e que nós precisamos muito de Jesus. Uma pessoa que vive com essa consciência: pecador, eu sei que eu sou um pecador, eu sei, e lida com esse fato, não com os maneirismos como o mundo lida, com complexo de culpa, tem que fazer um curso para vencer tal dificuldade, eu tenho que buscar um psicólogo para me aconselhar. Tudo isso pode ter o seu valor, mas o que eu chamo de lidar com o pecado é trazer para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dizer: Senhor, socorro, eu preciso do Senhor. E aquele que é perdoado, ele ama muito. Não existe negociação, não existe. E a explicação da frieza, da falta de pontualidade, da falta do dizimismo, da falta de interesse por missões, e eu não digo nada disso para acusar, eu digo isso para mostrar um espelho da igreja do século 21, que está entrando nessa fase que Jesus chamou de apostasia, da qual poucos vão sobrar, porque o amor de muitos vai se esfriar.
ele mostra para nós esse recado, um recado de um povo que não se sente tão errado, não se sente tão pecador. Ele olha, ele se compara com a bandidagem toda e ele se acha superior. Ele não olha para o seu próprio coração, porque Deus, ele vê, olhando para o meu coração e para o teu, e para qualquer dos bandidos que você chama de bandido fora, ele vê que é a mesma natureza, e ele ama igual. Ele ama igual. O quê? Você está querendo dizer que está querendo me comparar? Sim, eu não estou querendo comparar. Nós somos comparáveis em número, gênero e grau com aquelas pessoas que estão nos piores cantos desse planeta, sendo condenados, sendo malditos. Eu lembro, eu vou introduzir essa ilustração que acho que está em boa hora. Muitos anos atrás, num sábado ensolarado como hoje em São Paulo, ainda era solteiro, eu saí do hospital e havia um programa da Igreja Unida do Brás, com o pastor Rubens. Lembra o pastor Rubens, Neide? Ele parecia uma jabuticaba, ele era escurinho e bem redondinho, e muito falante, muito elétrico, etc. E ele era um dos capelães da cadeia, da detenção do Carandiru, que já não existe hoje mais, hoje em dia, que foi demolido. Uma grande cadeia. E eu lembro, por algum motivo, os detalhes são muitos, que eu tive assim essa bênção, esse privilégio. Vou pedir para o Zé Roberto, que me chamam lá, para dar uma palavra para os presos. Falei, eu acho que tudo bem, vamos lá. E eu cheguei, nós entramos antes numa sala que era um terço dessa sala, mais ou menos, e eu fiquei sentado atrás do púlpito, e de repente me veio esse sentimento. O tipo de pessoas para quem eu vou pregar deve ser diferente das pessoas lá fora. Deve ser, imagina só. E pouco a pouco aqueles moços foram entrando. Na época não era cor de abóbora a roupa, eram cinza. E eles foram assim, eu olhei do lado do púlpito, uma moçada, na época era moço também, tudo mais ou menos iguais a mim. E eu olhava, mas foi me dando um senso tão pequeno, graças de ser tão pequeno, que isso me levou aos pés do Senhor para clamar misericórdia. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar? A palavra do Senhor no meu coração, eu não sei se eu ouvi de voz audível, eu não sei o que foi, mas eu vou dizer com toda a autoridade que o Senhor falou ao meu coração, e a palavra foi essa: eles foram pegos. A única diferença entre você e eles é que eles foram pegos. Foram pegos pela lei, foram julgados, estão aqui para cumprir penas longas. Carandiru é um lugar que fica muitos anos, não é verdade? Eles estão aqui, vão talvez passar toda a sua mocidade e outras coisas assim, e você não foi pego. Essa é a única diferença. Nós não fomos pegos. Nós estamos aqui, mas o tempo chega e a palavra do Senhor vem ao seu povo para que reconheçamos que nós temos que reconhecer os nossos pecados. Temos que reconhecer que precisamos de Jesus. Com qual finalidade? Qual a finalidade? Para virmos mais vezes à igreja? Para ocuparmos mais cadeiras e bancos? Deixar o pastor aí mais feliz, porque não vai ter tanta cadeira vazia. Isto é um subproduto de qualquer forma de agrupamento humano. Isso não tem tanta importância quanto o fato de que, se você, se eu, vemos diante de nós, como essa mulher viu, o horror do nosso pecado, a feiura do nosso pecado, porém vemos que esse Cordeiro de Deus nos amou de tal maneira que nos deu perdão, nós vamos amá-lo muito, muito. O Senhor vai dizer, negue-se a si mesmo. Você já se negou a você mesmo. Ele vai dizer, entregue isso, entregue aquilo, vai aqui, vai ali, e nós iremos, nós vamos, porque não existe outra coisa melhor do que fazer aquilo que o Senhor está propondo para o seu servo e sua serva, quando eles de fato os amam de todo o coração. Eu lembro a primeira vez que nós fomos a Nicarágua. Estou vendo o Jasmine ali, metade da equipe está ali, né? Família Andrade, tempos bons aquele, né? Muito bons mesmo. E eu lembro que o Senhor tinha dado esse peso no coração de irmos a um país da América Latina. Não sabia se ia ser Nicarágua ainda. E para onde vamos? E alguém muito prático, o irmão, me deu um livro da Organização das Nações Unidas,
falando o que acontece com turistas americanos nos vários países da América Latina. Um horror, um horror. Todo o país que olhava, neste ano que passou, 79 americanos foram sequestrados, outros 22 foram mortos, outros não sei. Vamos buscar outro. Só que depois de buscar todos os países, tudo era horrível. Falei assim, então para onde nós vamos? Vamos ficar bem, eu fiquei em casa, trancado, de preferência, põe cadeado, para ninguém entrar. E esta é a estratégia do inimigo. Ame-se a si mesmo, salve a sua própria vida. Mas Jesus propõe uma outra estratégia, uma outra forma, é um paradoxo. Ele diz, se você perder a sua vida por amor de mim, você vai ganhar a sua vida. Você vai ganhar em termos de a tua exuberância, a tua alegria, o teu desejo de comunicar a outros a palavra do Senhor. Você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e Ele vai acrescentar o demais que você precisa. E esta é a grande resposta. E a grande intenção do inimigo, amados, é tapar dos nossos olhos, é encobrir dos teus olhos, através da sua moralidade, através da tua posição social, através da tua escolaridade, dos teus diplomas, através das tuas propriedades, através dessas coisas que o mundo louva, essas coisas que o mundo se prostra diante dela. Pois bem, a intenção do inimigo é fazer com que você olhe para tudo isso e diga, aqui está a prova de que eu não preciso de perdão. Aqui está a prova de que Jesus é dispensável na minha vida. E nesse momento você estará fazendo a pior de todas as trocas, porque o que sobra é alguém que está perdendo a sua vida. É povo de Israel no deserto, vendo areia, sol e céu, sol, céu, areia, estrela. 40 anos no deserto, quando eles poderiam ter entrado na bênção da terra prometida, segundo estudiosos, em apenas 4 meses. 4 meses. Corações que, frios para com Jesus, eles não se envolvem, as propostas do reino são lançadas, elas morrem no teu coração, na porta do teu coração, do meu, antes de nós sequer considerarmos nos deixar envolver, porque não existe interesse, não existe amor pelo Senhor. Ver o quanto nós somos pecadores. Lembre-se da mulher lá, a mulher Galileia, lá em contato com Simão e com Jesus. Bem, Deus apela ao homem que não despreze o fato de que a sua paciência, a sua bondade, ela nos leva ao arrependimento. Isso desencadeia o processo de conversão a Jesus no coração daquele que ainda não o conhece, não é? E além disso, ele dá vislumbres da sua bondade. Deus faz isso para nós. Ele dá vislumbres da sua bondade através da natureza que Ele criou, através dos frequentes acontecimentos, livramentos e outros fatos positivos na vida das pessoas. Verdade isso. Verdade, eu lembro uma irmãzinha, ela está aqui hoje. Eu não pedi autorização, então não falo o nome, mas talvez muitos vão saber quem é. Que vinha numa situação, a gasolina baixa, eita, lá no fim, aqui o lugar é horrível, de eu ficar sem gasolina, eu não aprendo mesmo, não ponho gasolina no tanque, e o carro foi parando, ela viu um posto, estressou a direção, e parou bem na bomba de gasolina, sem uma gota de gasolina a mais. Agora, mas isso é sorte. Não, isso não é sorte. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Pai das luzes. Então Deus insere nas nossas vidas livramentos como esse. Era aquela situação onde parece que multiplicou dinheiro. É aquela situação onde você fez um tantinho assim de arroz e o teu convidado trouxe a família e é muito mais gente que você esperava e deu para todo mundo e a festa foi muito linda. Deus interfere nas nossas vidas, mostrando a sua bondade, mas não apenas para ser celebrado como um Deus bondoso, mas para que nós vejamos que a sua bondade, ela nos leva ao arrependimento. A sua bondade não nos leva a pensar, mas eu sou um cara muito espiritual. Imagina, Deus me leve pela mão ali, parece a carruagem de fogo de Elias, né? Só que Elias levantou o voo, a minha baixou e parou lá. Me considero superior. Não, é diferente quando Deus, Ele interfere muito na nossa vida. Ele está querendo mostrar para nós que nós precisamos muito reciprocar a sua bondade.
E isso só é possível quando nós reconhecemos: Senhor, eu não mereço, eu não merecia, e o Senhor deu. Louvado seja o Senhor, aqui estou eu pronto para fazer a tua vontade. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho o meu problema. Sofrer não é meu esporte favorito. Ser perseguido, muito menos. Ser falado mal, ainda pior. E provavelmente nós temos um perfil semelhante. Mas o Senhor coloca coisas na nossa vida, Ele prova o nosso coração. Ele prova. Vou falar de uma prova que está queimando no meu coração há pouco tempo. Todos vocês conheceram James, certo? James? Sim? James, nosso filho haitiano, viveu conosco, o Senhor o levou, e assim. Acontece que o James se foi, mas a família dele não se foi. A família dele mora ainda em Port-au-Prince, no Haiti, e eles vivem em extrema dificuldade, extremíssima dificuldade. O que mais cortou meu coração naquela cidade, eu e Débora estivemos lá 2 vezes, eu tive uma vez sem Débora, e o que cortou o coração é saber que quando a fome aperta, a forma daquele povo comer é pegar argila, barro de rua, e colocar sal, mostarda, ketchup, e com aquilo eles enchem o estômago. Isso existe. Não só isso existe, como isso está a 2h30 de voo daqui de nós. Percebe? Agora, Deus, Ele dirige o povo. Ele toca corações. E quando Ele faz uma proposta como essa, que não é assim: ei filho, você não gostaria de passar uma semana no Hilton Hotel de Honolulu? Não é diferente. Não, você gostaria de eventualmente ir visitar a mãe do James, uma senhora que tem 62 anos, parece que tem 82 anos, acabada. Alex, irmão do James, me manda uma fotografia dela deitada no chão, e nós saímos tentando ver o que é possível, o que não é possível. A última vez tentamos ir para o Haiti, a coisa não funcionou. Raptaram 17 missionários, e tudo isso me passa na cabeça, a minha segurança, o que vai. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu não sei o que vai acontecer a respeito disso, e eu não tenho complexos de culpa ou de negligência a esse respeito, mas eu sei de uma coisa: quando, e tão somente quando, meu coração está cheio de amor pelo Senhor, eu considero seriamente pegar um avião e ir lá e levar algumas coisas para elas. É demais a falta de recursos. Nós demos uma oferta para que, e uma lista de nomes de remédio. Ela descreveu o mal dela, o filho, tinha alguém que traduzisse para o inglês, e nós pusemos lá numa lista. Eu fiz uma lista de nome de remédio. Você vai na farmácia, todos esses 10 remédios, eles servem para essa situação. Você vai e pergunta lá o preço e compre um deles e dá para ela deve melhorar. Ele foi na farmácia, o farmacêutico disse: não posso dar nome de remédio não. Se você quiser saber o preço do remédio, se você quiser saber o preço, você compra o remédio e você fica sabendo o preço. E o rapaz foi, comprou os 10 remédios. Falei: não era para fazer isso, você gastou uma pequena fortuna, você não tem dinheiro, volta, devolve a feira do Rio. Cara, não devolvo mais. Inferno na vida. Isto é inferno, isto é trevas. É necessário luz do Senhor para ir lá. E eu não estou chamando a você, nem estou dizendo que eu vou, mas se o Senhor colocasse, ele encontrar uma pessoa que sabe que é o pior pecador do planeta, e que Jesus o perdoa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá ele já buscando a passagem e indo para Port-au-Prince fazer aquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor nos põe diante de nós as boas obras que Ele preparou para andarmos nelas. Ele faz óbvios caminhos. Ele nos mostra que aquele que fica buscando o seu bem-estar, ele vai morrer buscando o seu bem-estar. E não é bonito aquilo que o Senhor diz. Ele fala: aquele que buscar ganhar a sua própria vida, vai perder a sua própria vida. Jesus fala de perdição. Ei, pastor, está confuso. A pessoa nasceu de novo e vai perder. Vai ler a Bíblia. Chegue a uma conclusão do que isso significa. A impressão que eu tenho, na minha melhor forma de ver, é que pessoas se endurecem tanto por amor a si próprio,
por amor às coisas dessa vida, por amor às coisas boas dessa vida, familiares, ele se endurece de tal maneira, ele não ama Jesus, ele não faz nada, a sua fé vai minguando, seu interesse começa a ser hesitante, e ele acaba sendo daquelas pessoas. Por favor, não sejam essas pessoas, que Jesus nos conta em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade por todos os lados, o amor vai se esfriar, o amor vai perecer nesse coração, e você vai ter que lutar muito com os seus próprios neurônios para encontrar uma explicação para esse fato. Depende do teu doutrinamento, mas o fato é que Jesus conta que estas pessoas não entrarão no reino de Deus. As virgens loucas, elas tinham a imagem lá do Espírito de Deus, da graça de Deus, elas tinham, mas tinham pouco, não davam para trás, ficaram para fora. O homem que recebeu um talento e o enterrou na terra, ele era um trabalhador daquele Senhor que está ilustrando a pessoa de Deus. Ele foi lançado fora no lugar onde existe pranto e ranger de dentes. Aquelas pessoas sobre quem Jesus diz e comparou com os bodes, dizendo: eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava doente, vocês não foram me ver, eu estava preso, vocês não foram me visitar. Enfim, todo aquele rosário de coisas que as pessoas que não fizeram, Jesus diz: vocês não fizeram para mim, portanto apartai-vos de mim, malditos. Para a audiência de Jesus eram os seus discípulos. Você vai ter que lutar com isso. A audiência de Jesus, a partir de João capítulo 12, quando ele chega na segunda, terça-feira da última semana, eram pessoas crentes. Qual a necessidade de pessoas crentes ouvirem? Cuidado, você tem que vigiar, porque como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Cuidado, você tem que trabalhar para o Senhor, senão você vai ser lançado fora. Cuidado, você tem que cuidar do pobre necessitado, senão você vai ser lançado fora. Eu não preciso de muitos meios para me convencer que aquela palavra que o Senhor nos dá lá em 1 Coríntios 10, ela precisa ser revivida no nosso meio. Aquele que julga estar em pé, veja que não caia. O Senhor nos deu perdão dos pecados que nada poderia comprar. Agora nós temos nas nossas mãos algo que, para manter a sua salvação, nós temos que buscar no dia a dia a sua graça, para vermos com olhos bem abertos, olhos do coração, que somos pecadores, que necessitamos do Senhor e que precisamos do seu perdão, e ao sermos perdoados nós estamos prontos a lançarmos fora o nosso próprio interesse nesta vida e vivermos interessados em Jesus. Não existe, no meu ver, outro plano de salvação na palavra de Deus. Não existe outro plano. Não existe. Você vai ter que se desfazer de todas essas verdades. Mas o Senhor, bondoso, Ele usa o Espírito Santo para demonstrar a beleza do seu amor, o amor por nós, para constranger o nosso coração, para nos levar a consagrar-nos diariamente para morrer para si mesmo e para viver inteiramente para o Senhor. Uma viagem que nós fizemos, Débora e eu, essa palavra de Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não se conformem com esse mundo, mas deixem-se transformar pela renovação do vosso entendimento. Tremenda mensagem. No lugar onde nós fomos, eu preguei essa mensagem, falei sobre isso, fiquei tão feliz, e então eu engatei num plano de todas as manhãs, antes que eu ponha o pé no chão, eu fico ali no lado da cama e digo assim: Senhor, aqui é a minha vida e eu quero entregá-la como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Muda a minha mente. Eu orava o Romanos 12, 1 e 2. A coisa foi bem durante algum tempo, mas isto como que mecanizou, isso como que ficou seco. E quando agora eu vou ao Senhor, olhando à luz dessa palavra, a grande dificuldade é que eu deixei de ver que tamanho é o meu pecado.
Então é como dizer assim: eu faço aqui as minhas ladainhas, eu faço as minhas oferendas ao Senhor, e eu não preciso achegar-me ao Cordeiro de Deus em humilhação e dizer: Senhor, me perdoe, eu preciso do Senhor. Eu não preciso. E quando nós omitimos isso, tudo mais é ladainha e oferenda. Os nossos atos são secos. Lembram de Simão? Da história da mulher de rua e Jesus? Tudo seco. Tudo seco. São modos de crente. Modos de crente. Quero terminar só falando uma passagem tão conhecida de toda a igreja. Todo mundo conhece. Muito conhecida. E esta é uma chamada de perigo muito grande e perigo periculoso. O que será que vai acontecer se Satanás conseguir levar crentes verdadeiros, estou falando para crentes verdadeiros, em seu dia a dia se esquecerem do perdão dos seus pecados, ou a minimizarem o valor disso? Sabe o que acontecerá? Progressivamente, eles esfriarão em seu amor pelo Salvador e, consequentemente, hesitarão, se negarão a segui-lo. Em seu íntimo, se tornará progressivamente mais forte a preferência de seguir os apelos da carne feitos pelo mundo e pelo inimigo. Mesmo que conservem atitudes exteriores de trabalho, dedicação pelas coisas do reino de Deus, mesmo que conservem atitudes exteriores de trabalho e dedicação pelas coisas do reino de Deus, tais crentes abandonam o seu primeiro amor. E nós vemos essa realidade ilustrada na primeira carta escrita às igrejas do Apocalipse. A carta é endereçada à outrora maravilhosa igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, vocês estão ótimos. Isso é um trabalho árduo, perseverança. Vocês testam as pessoas com falsas profecias, vocês põem à prova. Vocês perseveram, vocês têm suportado até sofrimento por causa da obra do Senhor. Vocês têm feito, vocês não desfalecem, são fortes, valentes. Eita, igreja boa! Todavia, tenho contra vocês este fato: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vocês abandonaram esta quentura de coração que vem na vida, que vem na alma da pessoa que vai aos pés do Senhor e que sabe com quem ele está lidando e confessa os seus pecados e diz: Senhor, a vida vai continuar, mas o Senhor é meu Senhor. O Senhor é aquele por quem eu vou viver, porque eu amo servir ao Senhor. Amor do Senhor. Jesus era assim, ele foi subindo como uma raiz no deserto. Ele foi subindo, ele não tinha aparência, não tinha formosura. As pessoas olharam para ele, mas não achavam ele bonito, não achavam ele impressionante. Era o jeitão, era sua forma. E por isso, por essa razão, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era um homem de dores, ele sabia o que era padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, não vou nem olhar para ele, senão vai me pedir uma esmola, pedir uma ajuda, pedir para ajudar alguém, não quero saber. Ele foi desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas na verdade ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um por um lado, cada um se desviando por um lado. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu sua boca, como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como ovelha perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por quê? Por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido, ele nunca fez justiça, nem culpa alguma se achou em sua boca. Todavia, o Senhor, para justificar a muitos, se agradou de moê-lo, de triturá-lo, fazendo enfermar de dor, de chicotada, de humilhação. Mas um dia ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, diz o Senhor, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não existe outro plano de salvação que eu conheça, bíblico, sem amputar aquilo que não nos é conveniente. Não existe outro plano de salvação. Salvação, purificação dos pecados, através do sangue de Jesus. Recebemos agora mais do que nós podemos levar adiante. Precisamos da graça santificadora de Jesus, que nos capacite a abrir os nossos olhos. O Espírito Santo faz isso. Você vai ler em João 16, Jesus falando que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo. Então ele fala, filho, está bom, você está com a bola muito cheia, você está se achando muito importante, baixa a bola aí. Você continua sendo aquele pecador que eu salvei, que eu redimi. Você não tem outra coisa na vida, você tem a mim. E Jesus nos deixou isso perpetuado nas suas últimas horas de vida, com seus discípulos, que não tinham mudado nem um pouco, nada. Eles desceram para Jerusalém brigando na estrada para saber quem era mais importante no grupo, um com o outro. Agora eles entram no cenáculo para celebrar a ceia do Senhor e tem lá um bate-boca diante da ceia do Senhor, sabendo que Jesus ia falecer. Eles voltam a bater boca para saber quem é o mais importante entre nós. Não há mudança nesse homem. Ele é muito ruim. Ele precisava da purificação dessa natureza que só viria através de Jesus. Jesus disse, façam isso em memória de mim. O Senhor que vai ministrar a ceia do Senhor para nós. Vocês sabem disso. Não existe, Deus não coloca a sua esperança na nossa manutenção em seu caminho, na nossa perseverança. Ele não coloca a sua esperança de que nós estaremos firmes na graça em outra coisa que não seja a mensagem da ceia do Senhor, que hoje cabe ao pastor Rick apresentar para nós. Por isso ele diz, lembre. Não esqueça. A pior coisa que você pode fazer é fazê-lo mecanicamente. Se você tiver frio e gelado no seu coração, diz para esse Senhor, eu estou frio e gelado. Por favor, restaure em mim a vida.